Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Hoje, infelizmente, é dia da gente falar da eliminação do Palmeiras na Copinha de 2025. Caímos nas quartas de final para o Grêmio, em Barueri. Foi 3-2 para os gaúchos. E daqui a pouco, além de trazer os 5 gols da partida, vamos trazer alguns lances interessantes para vocês também. A escalação com novidade do técnico Lucas Andrade. Falei de trazer alguns lances interessantes. Teve 2 bolas na trave do Figueiredo, cara. Que pecado, né? Essas bolas acabarem não tomando o caminho do gol, né? Se pelo menos uma aí entrasse, o Palmeiras certamente teria um final mais feliz, né? E o Figueiredo desceu, exatamente. O Figueiredo foi a grande novidade da escalação. A gente sabe que o quinteto palmeirense subiu logo no começo da Copinha, disputaram os 2 primeiros jogos só, então a gente sempre lembra, Thales, Luigi, Alain, Benedetti e exatamente o Figueiredo, né? Mas o Figueiredo, nos primeiros jogos do Verdão no Campeonato Paulista, não ganhou as suas oportunidades, nem contra a Portuguesa, nem contra o Noroeste, né? Diferente do Benedetti, que jogou os dois, o Alain, o próprio Thales, o Luigi, né? Jogaram as 2 partidas, o Thales foi titular no primeiro jogo, o Benedetti foi titular no segundo jogo, mas os outros também foram participando, né? O Luigi foi titular no segundo jogo também, Thales fez gol, o Benedetti, acho que no futuro até próximo, pode até almejar uma titularidade na zaga palmeirense, porque tá jogando muita bola para muitos, foi o melhor em campo contra a equipe do Noroeste no último final de semana em Bauru. E, enfim, o Figueiredo, como não tinha jogado, ele acabou descendo para ajudar o Sub-20, ajudou, né, de certa forma, porque jogou bem o Figueiredo, dificilmente vai jogar mal, ainda mais no time Sub-20, onde ele costuma sobrar mesmo em campo, é um jogador extra classe, a gente conhece bem o Figueiredo. Ele entrou no lugar do Ramon em relação à última escalação, e claro que fica um gosto bem triste, né, até porque estava 2-2 até os 39 minutos do segundo tempo, o Grêmio faz um gol já bem na reta final, e aí também por conta de que o Palmeiras jogou mais que o Grêmio para mim, cara. O Palmeiras merecia ter tido uma sorte melhor na partida, pelo menos a partida ter ido para os pênaltis, vai. Eu acho que não seria nenhum absurdo mesmo. Acho que o Palmeiras fez uma partida bem decente, né? Aliás, não só contra o Grêmio, mas na trajetória como um todo na Copinha, o Verdão superou em muitos momentos os desfalques. Eu sempre gosto de colocar entre aspas, porque não são jogadores que estavam lesionados, não são jogadores que estavam, sei lá, suspensos, enfim, são jogadores que ajudaram o time de cima, né? Foram alçados ao time profissional. Isso é sempre muito legal, é o objetivo final da base, né? Então, assim, muita gente ainda vem essa discussão da pessoal que não acompanha tanto a fundo categoria de base, ainda muita gente ainda fala, pô, não deveria ter subido, a gente tinha que ganhar a copinha e tal. Mas os atletas que subiram, os 5 atletas, se a gente pegar 4 que o Figueiredo desceu agora, mas logo vai estar no time principal de novo, acho que deve ter treinado hoje já com o time de cima novamente. O sonho desses atletas é estar no time profissional, aliás, não só desses atletas, mas todos os jogadores que passam por categorias de base, o sonho final deles é se tornar um jogador profissional. E para isso, eu acho que o Palmeiras, né, o Palmeiras, não só a comissão técnica do Abel, que é multicampeã, aliados ao João Paulo Sampaio, as comissões técnicas, acho que eles entendem um pouco de base, né, cara? Pra falar do João Paulo Sampaio, é o principal cara que comanda a base no país, todo mundo conhece o JP, não só a nível brasileiro, mas a nível mundial também, faz o que faz de maneira impecável, né? O trabalho dele é de excelência, então eles avaliaram que os 5 atletas deveriam ter subido logo no início do ano para aproveitar a pré-temporada, para irem participando aos poucos das partidas de Campeonato Paulista e, claro, se entrosando, né? Eles têm que se entrosar também com o elenco, e aí, cara, o intuito principal, a gente sabe, é revelar jogador, né? E o Palmeiras vem fazendo isso com excelência nos últimos anos. Por exemplo, no ano passado, o João Paulo sempre fala, né? O Palmeiras perdeu a Copinha, caiu cedo pro Aster na terceira fase, mas, por outro lado, revelou Estevão e Vitor Reis, né? O Estevão, logo depois da Copinha, já foi alçado em definitivo para os profissionais. O Vitor Reis ainda demorou um pouquinho, mas quando subiu, virou o que virou. 2 jogadores que já estão vendidos a um preço exorbitante, né? O Vitor Reis, por se tratar de um zagueiro, um preço sensacional, e o Estevão nem se fala também. São 2 jogadores que vão para a Inglaterra, né? E nesse ano aqui, o Palmeiras não ganha mais uma vez a Copinha, cai nas quartas agora, avançou mais, né, em relação ao último ano, mas revela, né, ou sobe 5 jogadores logo no começo, e você tem outros atletas que, cara, tem potencial para subir em breve, né? Por exemplo, o Gilberto, o Eric Belé e o Riquelme Felipe, não tô nem falando na ordem aqui, mas para mim foram os 3 jogadores que mais se destacaram. Top 3 do Palmeiras na Copinha tem que ter Gilberto, Riquelme e Belé. Cara, jogaram muita bola, vou trazer os números individuais para vocês de cada um deles daqui a pouco, mas já adianto que são números impressionantes, principalmente do Riquelme como um todo, que atingiu uma marca importantíssima ontem contra o Grêmio. Para quem acompanha nosso canal já sabe dessa marca. O Gilberto, claro, pelas assistências, e o Belé, nos últimos jogos, especialmente, alavancou seu número de participações em gols na Copinha. E, cara,
esse trio ainda vai dar muito o que falar entre os profissionais. E aí, se a gente pegar um pouco para trás, por exemplo, ainda fazendo essa comparação, no ano retrasado, lá em 2023, o Palmeiras ganha a Copinha, mas assim, não consegue revelar tantos jogadores, alçar jogadores não, em grande quantidade ao time principal. Se a gente for pegar de cabeça, confesso que eu não peguei a escalação, posso estar esquecendo de algum nome, portanto. Mas, cara, lá em 2023, o Palmeiras subiu logo depois, não logo depois, acho que o Kevin, né? O Kevin ainda atuou durante o ano de 2023 por um tempo na base, depois subiu em definitivo, o Palmeiras já vendeu ele por um preço razoável, mas assim, não teve mais, né? Não teve mais. Os principais destaques, alguns dos principais destaques, tirando o Kevin, que foi o craque da Copinha, mas os outros destaques não tiveram, assim, jogadores que, sei lá, foram pra Europa e tal. O artilheiro do Palmeiras naquela edição, né? O artilheiro do Verdão foi o Juan Ribeiro, que aliás foi o artilheiro de toda a Copinha ali, né? Fez 9 gols e rodou, foi para Letônia, Paysandu, agora Inter de Limeira. Então, assim, o Palmeiras naquela edição ganhou, mas não revelou, entre aspas, assim, né? Pelo menos não em grande quantidade. E nessas duas edições em que a gente cai, não exatamente de maneira precoce, no ano passado foi precoce, esse ano já nem tanto, quartas de final, né? Contra o Grêmio. Mas então, o Palmeiras conseguindo o objetivo final, para mim, que é reforçar o time de cima. Bom, o Palmeiras começou, portanto, com o David no gol, camisa 1, Gilberto na direita, o Arthur na esquerda, na zaga, Gabriel Vareta ao lado do Robson. Vamos lá pro meio, o Rafael Coutinho, mais um grande nome desse time, né? Um jogador sempre muito regular, jogou ao lado, portanto, do Figueiredo, que reforçou o time sub-20. E aí o quarteto, né? Pela direita, o Ednei, pela esquerda, o Sorriso, o Belé chegando de trás e o Riquelme Felipe, artilheiro do Palmeiras na Copinha e atualmente vice-artilheiro da competição com 7 gols, jogou mais enfiado na área. Bom, vamos lá com os destaques individuais do Verdão, não só na partida, mas também na Copinha. Falei dos três aqui, né? Gilberto, Riquelme Felipe, Eric Belé, para mim os principais destaques. Foram bem de novo contra o Grêmio, esse trio sempre muito regular, fazendo gols, dando assistências. Quero destacar antes de falar deles o Ednei, que deu assistência na última partida contra a equipe do Audax, volta da assistência agora contra o Grêmio, né? O gol do Riquelme foi uma jogada de linha de fundo do Ednei, né? Então, o nosso atacante ou lateral jogou com a camisa 12, foi capitão nesse jogo contra o Grêmio, também capitão contra o Audax. O Ednei se despede não só da Copinha, mas também de competições de base, né, cara? O Ednei, nascido em 2004, agora vai ter que alçar os profissionais, se não no Palmeiras, de repente ser emprestado por algum outro clube ou cedido, o Palmeiras mantendo uma porcentagem, mas gostei da Copinha do Ednei de uma maneira geral. Acho que ele estaria, por exemplo, num top 5, se a gente montar top 5 jogadores do Palmeiras na Copinha. Aliás, na próxima live o Felipão certamente vai montar esse top 5. O Ednei para mim entra nesse top 5 aí, jogadores do Verdão na Copa São Paulo, 3 assistências ao todo, uma bela dobradinha pela direita como sempre com o Gilberto, então já quero destacar o Ednei antes de falar dos outros, né? Vamos lá falar então do Gilberto, cara, primeiro, porque é surreal, né? O Gilberto deu mais uma assistência contra o Grêmio, dessa vez em cobrança de escanteio, gol do Belé de cabeça, e o Gilberto termina a Copinha simplesmente com 8 assistências em 7 jogos disputados. Não precisa nem falar muito, né? A gente conhece o Gilberto há muito tempo, sabe que ele pega na bola como poucos a nível de base, eu diria que é muito melhor que, assim, muito profissional, né? Nessa questão da batida na bola, faz a lateral direita com excelência, principalmente ofensivamente, mas ele tem evoluído defensivamente também. Tenho certeza que ele vai estar no profissional, acho que ainda esse ano. Tudo bem que os planos do Palmeiras parece que são pro ano que vem, mas eu acho que ele vai atropelar algumas etapas aí, porque tá jogando muito, tá embalado. Foi a competição que ele apareceu para toda a torcida palmeirense, né? Se por um lado, a gente sabe que tem muita gente que não acompanha as competições de base ao longo do ano, e a gente tá aqui para isso, né? No nosso canal Verdão Info, vocês sabem que a gente fala o ano inteiro de base, de Paulista, agora vai ter Libertadores Sub-20, né? O Verdão vai participar agora em março. Tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, entre tantos outros campeonatos aí de base, categorias menores, né? Sub-17, Sub-15, a gente tá o ano inteiro falando de base aqui. Então a gente já conhece o Gilberto, sabe que ano passado ele bateu quase 20 assistências no Sub-20 e na Copinha já começa com o pé direito também nesse quesito assistências, né? Surreal o que jogou o nosso camisa 2, mostrando habilidade também. Cara, foi a competição dele. E aí, vamos falar do Riquelme Felipe, porque, cara, o Riquelme marcou de novo, né? Foram 7 gols na Copinha, e aí o Rian Francisco tem 8 gols, né? Então, ou seja, já não tem como o Riquelme mais bater artilheiro. Se o Rian tivesse 7, como ele, aí a gente poderia até torcer pro Rian passar em branco nos últimos jogos, pro Riquelme pegar uma artilharia aí, mas já não tem como, né? Mas ele pode terminar a Copinha como vice-artilheiro, uma marca importante, ele que nem é exatamente um fazedor de gols como o Rian, né? O Riquelme costuma ter números mais modestos nas temporadas, pelo menos em relação a gols marcados, porque o Riquelme dá muita
assistência também, né? Diferente do Thales, por exemplo, ano passado, que cansou de fazer gol, né? Foram 32 gols pro Thales. E o Riquelme já é um jogador mais de lado de campo, dessa vez na Copinha fez um papel um pouco mais diferente, jogou mais próximo ali, mais centralizado, então por isso que acabou fazendo seus gols. E, cara, com esses gols que ele fez, com esses 7 gols que ele fez, se a gente juntar com os 2 gols que ele fez na última edição da Copinha, ou seja, ele tem 9 gols marcados pelo Verdão em Copas São Paulo, certo? Isso faz dele agora o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copinha, ao lado de outros 2 jogadores, o Edmilson, que passou pelo Palmeiras no início do século, e também o Juan Ribeiro, que jogou... O Juan jogou só uma competição, né? Juan Ribeiro em uma competição, em uma edição, melhor dizendo, disputada, né? Lá em 23 ele acabou marcando 9 gols. O Edmilson, no começo do século, disputou 3 copinhas pelo Palmeiras e aí conseguiu os 9 gols. E aí, portanto, o Riquelme, em 2 edições disputadas, lá em 24 e agora 25, ele consegue 9 bolas na rede. Parabéns para o Riquelme pela excelente marca. Ó, ele termina a Copinha com 10 participações em gols, cara. 10 participações em gols em 7 jogos disputados, não é pouca coisa não. Foram 7 bolas na rede e 3 assistências. E para fechar esse top 3 que eu citei agora há pouco, vamos falar dele agora, o Eric Belé, que marcou um hat-trick no jogo passado contra o Audax, agora voltou a marcar contra o Grêmio. Ele chega a 5 gols marcados na Copinha de 2025, foi bem demais, deu uma assistência também, então, ou seja, foram 6 participações diretas em gols em 6 jogos disputados, que o Belé não jogou uma das partidas da primeira fase. No segundo jogo contra o Santa Cruz do Acre, o time palmeirense ainda teve todos os jogadores à disposição, né, incluindo Thales, Luiz, Alain e companhia, então o Belé não entrou nesse jogo. Então, diferente do Riquelme e do Gilberto, que fizeram 7 partidas, o Belé fez 6 partidas e teve 6 participações diretas em gols. Então, exatamente, a média de uma participação direta em gol por jogo. Então, marca interessantíssima do Belé, que certamente vai ter um ano muito, muito promissor no Sub-20, um jogador que tem uma finalização muito afiada, tanto com a perna esquerda como de cabeça, certamente vai dar o que falar nesse ano. E aí, já que a gente falou dos pontos positivos, claro que a gente também tem que falar, né? Obrigado a falar dos pontos negativos. Vocês me conhecem aqui, sabem que eu não sou aquele cara que vai chegar aqui, vai meter o pau, né? Vai massacrar o moleque, ainda mais, principalmente por conta disso, né? São garotos, são atletas que vêm buscando um lugar no profissional, né? Então a gente tem que respeitá-los, né? Eu vou nessa linha, né? Tem quem goste, tem quem não goste. Eu sou desse jeito, então não vou chegar aqui jamais massacrar ninguém. Mas claro que a gente tem que falar do David, né, cara? Porque o David falhou mais uma vez. Desde o ano passado isso vem acontecendo no Sub-20, a gente vem batendo na tecla aqui. No mês passado, assim que saiu a lista aí de jogadores inscritos para o Verdão na competição, a gente fez várias possibilidades aqui de escalação, time base, e eu falei aqui na ocasião que o goleiro meu na Copinha teria iniciado, né? Eu teria iniciado com o Cauã Lima, que foi um goleiro que terminou o ano de 2024 em alta, pegou pênalti pela Copa do Brasil Sub-20 quando foi acionado, no Sub-17 foi muito bem, muitas balizas 0, né, ali na meta do Sub-17, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o Cauã merecia essa titularidade durante a Copinha. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do ano. Fato é que o David tem seu contrato de empréstimo encerrado agora no final de janeiro. Acho que não será renovado. Vamos ver, vamos aguardar. O Sorriso também é outro jogador que vai ter seu contrato encerrado agora no final do mês. Então são 2 jogadores que o Verdão vai ter que definir o destino, né? Assim como eu falei do Ednei, que é história e idade de base, que é outro caso, mas né, são jogadores que a gente vai ter novidades nas próximas semanas, a gente traz aqui pra vocês. Mas falhou o David, né, cara? Porque assim, tava 1-0 pro Palmeiras, o Verdão começou o jogo muito melhor, começou em cima, poderia ter feito até 2-0 de repente. O gol do Belé, daqui a pouco a gente vai assistir, mas depois leva o gol em seguida, né? O gol do Belé foi aos 15 do primeiro tempo e aos 25, ou seja, 10 minutinhos depois o Grêmio já empata, e o Grêmio virou, né, com 2 escapadas, 2 gols em contra-ataques, mas no primeiro gol, principalmente, o David acaba falhando, e aí isso faz com que o Palmeiras de repente se desespere um pouquinho ali, né? Jogou quase que um balde de água fria, porque o Palmeiras estava muito melhor, faz 1-0, aí toma um empate depois, mesmo jogando muito melhor, né? Então, assim, esse gol foi determinante para o Grêmio ir lá, se animar, buscar virada, e o Palmeiras se abalar um pouquinho, mas, enfim, aí no segundo gol, acho que talvez tenha gente que aponte falha do David, aí já não concorda, a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Aí é uma infelicidade, né? Bom, citei alguns lances aqui, né? E vamos assistir então os gols, né? Vamos ver primeiro o cruzamento do Gilberto e gol do Eric Belé, mais um gol de cabeça do Belé, né? O 5º gol dele, portanto, na Copa São Paulo, e a 8ª assistência do Gilberto na competição. Belo gol, né? Bela cabeçada do nosso camisa 27. Aí, pouco depois, como eu falei, o Grêmio empata numa escapada rápida ali, né? O Grêmio consegue chegar bem e num chute de fora da área do Pedro, de canhota, o David tenta dar uma manchete ali, né, cara? Eu não entendi esse movimento do David, mas a bola acabou entrando, falha do goleiro
palmeirense, falha do nosso camisa 1, já tinha falhado contra o Referência na Copinha, também tinha acumulado pelo menos umas 2 ou 3 falhas ao longo do ano passado, e aí consegue o empate, portanto, o Grêmio, e consegue a virada minutos depois com o Gabriel Meck, que é a grande joia do Grêmio, também num chute de fora da área, e dessa vez, como eu falei, acho que mais uma infelicidade do que uma falha, né? A bola bate na trave, bate nas costas do David e acaba entrando, ele até tenta evitar o gol, mas não consegue. Esses foram os gols do primeiro tempo, né? Aí no intervalo, o técnico Lucas Andrade coloca o Márcio Vitor no lugar do Sorriso. O Márcio Vitor voltando a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Audax. E aí o Palmeiras faz o gol de empate, faz o gol do 2-2 logo no comecinho, né? Com os segundos ali do segundo tempo. Tem um lançamento ali, o Ednei dá mais uma assistência, a terceira assistência dele na Copinha. E mais um gol do Riquelme Felipe, gol importantíssimo esse, né? De empate. E aí o Riquelme chegando, portanto, a 7 gols na competição. Foi um gol histórico, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Fez uma copinha impecável também o nosso camisa 7, o Riquelme Felipe. Só que daí, o segundo tempo, né, o Palmeiras continua jogando bem. Uma das bolas na trave do Figueiredo que eu mostrei agora há pouco foi, né, no segundo tempo. A segunda que eu mostrei, que o goleiro parece até desviar um pouquinho, foi durante o segundo tempo também. Não dá pra gente trazer todos os lances aqui, né? Porque diferente das últimas partidas que foram transmitidas pela Cazé TV, a gente consegue selecionar, né? A Cazé transmite o jogo na íntegra. Quando o jogo passa no Sport TV, que foi o caso de ontem, não dá pra gente selecionar todos os lances, mas né, o fato é que o Palmeiras jogou, como eu falei, jogou mais que o Grêmio, na minha humilde opinião, mas o segundo tempo em si foi mais equilibrado um pouquinho. O Grêmio também chegou, mas eu acho que o Verdão merecia uma sorte melhor, como eu falei, a partida tem ido pelo menos para as penalidades. Aí, na reta final do jogo, aos 39, né, tava quase ali chegando bem na reta final da partida mesmo, o Grêmio consegue um gol no escanteio, gol do Luiz Eduardo, né, ele domina, deu tempo dele dominar, virar, bater, e aí muita gente ainda reclamou que a bola teria pego na mão ali, né, do atleta gremista. Não deu para ver, sinceramente, eu voltei, eu pausei, eu coloquei em câmera lenta, não consegui ver com clareza o toque, parece, dá a impressão que ela bate, mas não tem como cravar aqui, né? Então, infelizmente, também não tem VAR na copinha, nem nada, então a gente fica com essa dúvida, mas faz parte, né? O Palmeiras acabou sendo eliminado, portanto, da copinha, mas tem as boas notícias das grandes atuações de Gilberto, de Riquelme, de Belé e companhia. Quero a opinião de vocês aqui sobre quais atletas, além desse trio, ou se vocês concordam comigo, né, que esse trio deveria subir em breve, num futuro próximo que seja. Lembrando que tem Libertadores Sub-20 agora em março, eles tiram pequenas férias agora em fevereiro, né, e aí voltam a disputar competições oficiais pela base em março. A Libertadores Sub-20 começa logo no comecinho de março, então eles vão ter férias logo agora, né, acho que vai ter um mês mais ou menos de férias. Final de fevereiro já voltam aos treinos e no dia 1º de março já começa a Libertadores. Ainda não saiu a tabela, pelo menos não até onde eu vi. Não sei se o Palmeiras vai jogar logo no dia 1º, ou dia 2, dia 3, enfim, de março. Mas aí a gente vai descobrindo e claro que vai passando para vocês aqui, vai ser a próxima competição interessante a nível de base que a gente vai disputar. E como disse o João Paulo Sampaio, cara, o Palmeiras poderia ter colocado o campo se por idade, né? Um time, vocês sabem, né? Um time espetacular, com o Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, o próprio Thales, Luiz, Figueiredo, Alain, Benedetti, Felipe Jack, Vitor Reis, entre outros. Então, assim, o Palmeiras vem fazendo um trabalho de excelência na base, lembrem-se disso, né? E lembrem-se também na hora de criticar que são apenas garotos que estão correndo atrás do sonho, né, de cada um deles. Então, a gente vai ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, um pouco mais longo aí, mas com a eliminação, a gente costuma falar um pouquinho mais, né? E aí tem os comentários também, enfim, ao longo da copinha. Não falei hoje só do jogo contra o Grêmio, do Grêmio, mas falei também da copinha do Palmeiras como um todo, né? Falei das atuações individuais aí de jogadores e tal. Então já quero o like de vocês aqui se vocês gostaram e também se vocês gostam aqui do nosso trabalho de uma maneira geral falando de base, né? Já tem o botãozinho Seja Membro para você poder contribuir com o nosso trabalho e, enfim, vou deixar no primeiro comentário fixado 2 links, como eu sempre falo aqui, o link para você poder se tornar membro do canal, que vocês vão cair direto na aba de membros aqui do YouTube, e o segundo link é do nosso canal lá no WhatsApp, canal de transmissão do WhatsApp que a gente fala, né, que você vai cair lá, se você for membro, você clica e já cai lá para você receber informações exclusivas e diárias sobre as nossas crias da academia. E além do like, eu sempre peço para você divulgar esse canal para o seu grupo lá de WhatsApp dos seus amigos palmeirenses, e a gente volta ainda essa semana com informações exclusivas. Já tenho alguns temas legais aqui que a gente vai trazer durante essa semana, vocês vão gostar bastante. Tamo junto, galera, valeu, até mais!